Olá, alunos. Vamos continuar então essa aula. Estamos agora vamos estudar agora vegetações do Brasil, ok? E eu quero lembrá-los de corrigirem a pesquisa que eu passei dos tipos climáticos. A resposta da pesquisa está lá na outra aula, tá? Quando eu chego na parte de tipos de climas, vocês confiram lá, é citado na aula várias características de cada tipo climático. Aí você confere lá sua pesquisa, lá na explicação, na apresentação dos tipos climáticos, ok? Então vamos continuar aqui com as vegetações do Brasil. Começa o slide falando uma frase com apenas um título: vegetação, um reflexo do clima. O que é isso? Na verdade, a vegetação é o resultado do clima. Ela seria a demonstração do que é o clima. A vegetação ela é influenciada pelo tipo climático, ela se adapta de acordo com o tipo climático. Você lembra quando eu comentei do cacto lá na aula passada? Os cactos são da família das cactáceas, que são plantas espinhosas, plantas adaptadas a climas desérticos, semiáridos, áridos. Então, jamais vamos encontrar um cacto num clima equatorial. Por quê? O clima equatorial ele é úmido, muita chuva, excesso de chuva. Então, um cacto, se você pegar e molhar, qualquer suculenta, qualquer planta da família, né? Eles vão apodrecendo com tanta umidade. Não pode ficar aguando muito uma planta desse tipo. Então, ele só é adaptado a climas com características de escassez de chuva, porque ele já tem em sua estrutura reservas de água, ok? Então, aqui nós vemos dois mapas do Brasil. O mapa que mostra a vegetação natural do Brasil e o outro mapa mostra a vegetação atual. Reparem as áreas aqui onde há vegetação desde lá de 1500, muito antes, né? Desde os nativos que já viviam aqui, que depois foram chamados de índios, eles habitavam essas áreas e eu fico a imaginar a Mata Atlântica como que não era exuberante. Ela era tão exuberante, tão densa, que os próprios colonizadores tinham medo de entrar dentro das matas. Eles contavam com a ajuda dos índios. E com o passar do tempo, dos anos, o que foi acontecendo? Toda essa estrutura de vegetações foi só diminuindo, não é? A gente vê uma área avermelhada nesse segundo mapa de áreas ocupadas pelo homem. E com essa ocupação, o que foi acontecendo com a vegetação natural? Ela foi desaparecendo, né? Foi desaparecendo, infelizmente. E nós podemos continuar falando um pouquinho mais sobre cada uma agora, tá? Nós vamos falar sobre cada vegetação do Brasil e essas vegetações. Vamos começar pela floresta amazônica, que é uma floresta de formação arbórea. E quando chegamos a falar sobre vegetação arbórea, na verdade, o que é uma vegetação arbórea? É um conjunto de vegetações. Lá na página 15 você encontra aí, pode acompanhar a leitura. É um conjunto de vegetação em que predominam as árvores em mescla, várias árvores misturadas, vários tipos, árvores altas, árvores baixas, ok? E também campestres, e dentro desse grupo está a floresta amazônica, tá? Você olha para, por exemplo, uma floresta de coníferas, já ouviu falar em floresta de coníferas? Todas elas com forma de cone. Aqui no Brasil não é comum essa floresta, é mais em países com altas latitudes, países com climas polares, que são chamados pinheiros, né? Eles têm um formato de cone, por isso são coníferas. São florestas homogêneas. A tipo arbórea são árvores, elas chegam a alcançar, olha só, elas ocupam, na verdade, elas são árvores muito altas. E a floresta amazônica, precisamente, voltando o mapa aqui, essa parte toda verde aqui, ó, nós encontramos ela ocupando 2,7 milhões de quilômetros do território brasileiro, tá bom? É a maior floresta do Brasil, inclusive do mundo, né, gente? Do mundo.
tá? E ela também, lembrando que ela também é internacional. Ela vai além das fronteiras do Brasil, tá? Ela atinge grande parte aí da América do Sul, vários países que fazem fronteira com o Brasil. Na verdade, aqui nós encontramos um esquema que mostra a divisão dessa floresta. A floresta amazônica, ela tem 3 subdivisões, a chamada Mata de Igapó, ou Caigapó, né? Mata de Igapó, que é mais fácil, é parte da floresta junto aos rios, fica perto dos rios. O esquema aqui mostra claramente. É a floresta, inclusive, que fica tão perto do rio que ela vive inundada. As árvores ficam boa parte do ano dentro d'água, tá? Devido às cheias dos rios. Mata de várzea. A mata de várzea é parte intermediária inundada durante as cheias dos rios. Ela pega também um pouco das cheias dos rios, mas ela não fica inundada somente nesse período. Enquanto que a Igapó fica praticamente o ano inteiro, a mata de várzea ela fica apenas parte do ano ou enquanto está as cheias dos rios, ok? E mata de terra firme, já dá para entender isso, né? Ela está muito mais acima do nível dos rios e por isso que ela não é atingida pelas cheias. Por isso que é chamada de mata de terra firme. Então, olha só, repetindo, 3 subdivisões na floresta amazônica: mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. Mata de igapó, sempre inundada, sempre. Mata de várzea é uma parte intermediária, só fica inundada no período das cheias. Mata de terra firme não inunda, ok? E aliás, aqui são árvores muito altas, essas árvores aí de terra firme. Vamos entrar agora numa floresta que é típica da nossa região. Nós temos aqui algumas estações ecológicas, temos algumas reservas biológicas, inclusive era a nossa intenção, não sei se vai ser possível ainda, conhecermos algumas aqui da nossa região, e algumas reservas, né, que são da Mata Atlântica, ok? É a Mata Atlântica que ocupa uma área que ultrapassa 1 milhão de quilômetros quadrados. Ela se estende desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Voltando aqui o mapa do Rio Grande do Norte, olha só, setinha, até o Rio Grande do Sul aparece Mata Atlântica, ok? Mata das araucárias, olha que coisa linda. Na verdade, esse tipo de árvore é chamado de pinheiro do Paraná. Ela é em formato de taça, muito linda. Ela predomina onde? No sul do Brasil, tá? E nas regiões do Sudeste também. Das regiões serranas do Sudeste ela aparece. E o que ocorre nelas? Esse pinheiro lindo, né? É chamado de araucária, esse pinheiro, tá? Mata dos cocais, ou floresta de palmáceas. Parece até uns pés de coco, né, gente? Porque é da mesma família dos pés de coco. É uma formação vegetal encontrada predominantemente aonde? Na porção ocidental da região Nordeste, tá bom? Aparece lá na região Nordeste, Maranhão e Piauí. Cerrado. Cerrado, voltando novamente ao mapa aqui, o cerrado ele é encontrado em grande parte do Brasil, a parte central do Brasil. Reparem aqui, ó, isso aqui é o cerrado, tá? Ele é grande parte do Brasil está ocupado com o cerrado. É considerada a segunda maior formação vegetal do Brasil, porque a primeira é qual, gente? A floresta amazônica, muito bem. Ele ocupa 2 milhões de quilômetros quadrados. E trata-se da vegetação típica da região centro-oeste, estende-se por Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão e também o Piauí, tá bom? Caatinga. Caatinga é um tipo de vegetação típica da onde? Do sertão nordestino. É aquela manchinha que tem lá no mapa, né? No sertão nordestino, onde predomina o clima tropical semiárido, onde não há quase chuva,
né? Uma escassez tremenda de chuva. Olha só, exemplo do cacto aqui, ó. É uma vegetação, inclusive, conhecida como mata branca, porque ela não tem verde. É praticamente o ano inteiro aquele capoeirão, né? Ela se assemelha à região também, à vegetação do cerrado, mas ela é mais ressecada ainda, tá bom? É a caatinga. Campos. Campos são encontradas em todo o Brasil. Na verdade, até lá na região amazônica nós encontramos campos também. As principais áreas são Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Campos de Guarapuava e Curitiba, no Paraná, Campos de Roraima, lá na região amazônica, na região norte, em Roraima, e Ilha de Marajó, lá no Pará. O que é? Você olha assim, parece que foi desmatado, mas não foi. São áreas de gramíneas. E é muito utilizada pela imagem, você já observa, na criação de gado. Ok? Pantanal Mato-Grossense. Já se diz, né? Se localiza onde? Estende do sul de Mato Grosso até o oeste de Mato Grosso do Sul. E é uma paisagem vegetal completamente heterogênea, ou seja, ela é misturada, ela tem várias características. Tem árvores altas, árvores baixas, que são os arbustos, né? Lembrando um pouquinho aqui da caatinga, a caatinga é uma formação de também, essas árvores aqui são chamadas de arbustos. São árvores retorcidas, tá, da caatinga, semelhante à do cerrado. O cerrado também possui árvores como essas aqui, ó. Uma vegetação arbustiva, que é uma árvore pequena, de baixo porte. Assim também é o Pantanal. O Pantanal tem árvores altas e árvores baixas, que tem arbustos, né? E tem áreas, como é uma planície, que é planície pantaneira, planície pantanal, é uma área muito inundável, tá? Geralmente é muito inundável e ela é uma vegetação bastante influenciada pela variação de altitudes e solos, tá bom? Formações litorâneas, que imagem linda. Essa imagem a gente vê muito na nossa orla, né? Principalmente ali em Santa Cruz, na Foz do Rio, Piraquaçu. Quem já passeou de escuna, quem já passou naquela ponte de Santa Cruz, viu a imagem do mangue, né? Quando o rio está chegando ao mar, a gente vê uns 20 quilômetros ali de rio adentro, nós vamos encontrar a região de mangue. Os manguezais são tipos de litorais quentes e úmidos, e apresentam vegetação halófila, tá? E também por se desenvolver em áreas salgadas. A água geralmente é salobra, porque ela se mistura com a água de sal do mar e a água doce, que vem do rio. E também higrófila. Por que higrófila? Porque ela é úmida, né? Tem umidade intensa. Ela pneumatófila também, porque tem as raízes, como essas raízes aqui, ó, são raízes aéreas. Você consegue ver as raízes dela. E é uma vegetação litorânea e arbustiva, porque as árvores são baixas, são arbustos e retorcidos também. E é uma vegetação, gente, muito importante, principalmente para a criação, procriação, né, para desenvolvimento das espécies. Muitas espécies marinhas vêm até o mangue, essa região, próxima a essas árvores, e se reproduzem aí, ok? É aqui onde nós encontramos vários crustáceos, como caranguejo, por exemplo, né? Então, dentro das formações litorâneas, nós encontramos os mangues e tem também o jundu. O jundu, também chamado de restinga, é uma vegetação de arbustos, tá? Associados a gramíneas. Tem gramas e tem pequenas árvores. Não é alagado nem salino como o mangue. Aqui eu não tenho uma imagem do jundu, mas são árvores baixinhas, mas não estão perto dos mangues. Estão perto das praias mesmo, ok? Também são chamados de restinga. É a vegetação próxima da praia. Você, com certeza, já foi às praias da nossa região. É aquela vegetação que fica perto da areia ali. Tem árvores pequenas e tem até uns coqueirinhos, tem uma gramínea, são jundu. Ali é restinga, tá bom? E aí nós vamos falar desses domínios morfoclimáticos.
os domínios morfoclimáticos, que são todas são as próprias vegetações. Mas essas vegetações, elas se ampliam mais numa característica do relevo, tá? Que tem a ver com o relevo, do clima e a vegetação. Por isso que a gente chama de domínios, porque eles são totalmente relacionados uns com os outros, tá bom? O relevo, o clima e a vegetação. E aqui nós vamos observando aqui as áreas de predominância desses domínios. A área da Amazônia, do Cerrado, mares e morros, são essas áreas verdes aqui, a Caatinga, essa área amarela, a Araucária, predomina aqui na região sul, né? E as zonas brancas são as zonas de transição, que fica entre, né, uma vegetação e outra. E os domínios morfoclimáticos que aparecem aqui, um mapa, esse mapa, ele mostra as unidades de conservação e proteção integral de 2018, que com o passar dos anos houve a necessidade de se colocar leis, de se implantar leis que protegessem essas áreas. Infelizmente, né, o ser humano só se acordou de fato, os governos, eles só tiveram um despertar em proteger esses biomas, esses domínios, essas vegetações, já tarde praticamente, né? Depois que já tinham destruído bastante. Mas o que tem ainda hoje, ainda bem que tem, né, gente? E é preservado. Então, vocês vão encontrar aí um mapa que mostra essas áreas mais preservadas, ok? E aí nós vamos terminar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Podem rever aí, leiam na apostila de vocês sobre essa apresentação. Tem lá tudo que nós falamos também. E eu deixei lá, gente, um encaminhamento para vocês assistirem a um vídeo que fala sobre as mudanças climáticas, a interferência das mudanças climáticas na vida das pessoas. As chuvas sem controle que vêm, como fomos muito aqui no início do ano, no final do ano, dezembro do ano passado, até mais ou menos fevereiro desse ano, nós enfrentamos muitas inundações, tá? Só que lá está falando de um período um pouquinho mais atrás, mas é uma realidade que a gente já vive, que são as mudanças climáticas. Então, eu quero que vocês assistam, reflitam sobre o que está ali. E façam, não esqueçam de fazer o exercício que está postado lá, da página 21, tá bom? Sobre isso tudo que nós vimos. Lembrando que o que são, por exemplo, vegetações caducifólias? Eu não tinha falado ainda. Existem formações de árvores que são caducifólias. Vem de caducar mesmo, né? São árvores que, durante uma parte da estação, as suas folhas caem. Isso é muito típico de climas temperados. Tá? Quando as estações vêm, mudança de estação, chegou o outono, as folhas caem, ok? Ao contrário, principalmente das caducifólias, tem aquelas florestas de formação, são florestas perenes, elas permanecem latifoliadas, né? Permanecem verde o ano inteiro, ok? E as caducifólias não, as folhas caem. Então, são formações dessa diferença que tem das florestas, das folhas das árvores, ok? Então, olha só, gente, vamos ficando por aqui, que você possa ter aproveitado bastante essa aula, tá bom? Continue estudando. Um beijão, sucesso aí nos exercícios que vocês forem fazendo, tá bom?